Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou acadêmico de medicina, estou concluindo o curso de medicina e também sou cirurgião dentista. Um dos temas que eu adoro estudar é saúde da mulher, hormônios femininos e posto bastante conteúdo sobre saúde da mulher nas redes sociais. E o que eu percebo é que é uma dúvida frequente sobre as mulheres de entender o seu próprio ciclo, quanto tempo de menstruação é normal, quando vão estar no período fértil, quando vão estar ovulando, quando normalmente vão menstruar, se um ciclo é regular, se um ciclo é irregular, sinais que ovulou ou não, o corrimento e tudo mais. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer as principais dúvidas que eu vejo nas minhas redes sociais sobre o ciclo menstrual feminino, tá certo? Antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Eu vou lançar uma série de vídeos sobre o tema saúde da mulher. Curte esse vídeo se você acha que esse vídeo é relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto e é um tema de utilidade pública. E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, o que é ciclo menstrual? Ciclo é o tempo que passa entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia de outra menstruação. E nesse ciclo vão acontecer diversas coisas. O ciclo médio padrão que a gente usa é de 28 dias. É considerado um ciclo regular. Mas não só isso. Existe uma variação que é considerada também regular, certo? É um ciclo considerado regular e ele pode oscilar dentro de uma normalidade, variando de 9 dias para menos ou 9 dias para mais. E o que seria isso? Seria que seu ciclo pode durar de 21 a 38 dias mais ou menos. Algumas fontes consideram 38 dias, outras consideram 35 dias. Mas o ciclo pode variar de 21 a 38 dias e ser considerado normal. Então, por exemplo, esse mês ele durou 28 dias, no próximo mês ele durou 25, no próximo mês ele durou 32. E isso é considerado um ciclo regular, ainda tendo essas oscilações, tá certo? Então, o ciclo regular, ele oscila dentro de uma normalidade de 9 dias para mais ou para menos, e a gente considera a duração padrão de 28 dias, mas ele pode durar de 21 a 38 dias e ser considerado regular, tá certo? Tempo de sangramento. Quanto tempo a mulher pode ficar sangrando e ser considerada normal? O sangramento menstrual pode durar de 2 a 7 dias e ser considerado normal. Obviamente, ele não deve estar encharcando um absorvente. Volumes considerados anormais são superiores a 80 ml de sangue durante o episódio menstrual. Então, 80 ml de sangue deixaria um absorvente todo encharcado e pesado, tá certo? Dito isso, que vocês conheceram mais ou menos o que é um ciclo regular, volume de sangramento, quanto tempo vocês podem ficar sangrando, vamos entender o que é que acontece no ciclo menstrual da mulher e por que ele dura em média 28 dias. Para ficar fácil a compreensão, vamos utilizar o tempo padrão de 28 dias, tá certo? Basicamente, o ciclo menstrual da mulher é uma orquestra hormonal. São vários hormônios atuando em conjunto. Então, nós vamos ter hormônios hipofisários, que são do sistema nervoso central. Nós vamos ter hormônios ovarianos, que são da região dos ovários. E todos esses hormônios vão atuar em harmonia, que vão produzir alguns efeitos no corpo da mulher, certo? Então vamos começar pelo primeiro dia do ciclo. Quando é que é considerado o primeiro dia do ciclo da mulher? É o primeiro dia de menstruação. Desceu a menstruação, é o primeiro dia do ciclo da mulher. E quando é que a menstruação, doutor? É o sangue vermelho vivo que desceu. Ali é considerado o primeiro dia de menstruação e é o primeiro dia do ciclo da mulher. Para facilitar a compreensão, vamos dividir o ciclo em 3 fases, certo? A fase folicular. A fase folicular dura em média 14 dias. Quando é que começa a fase folicular? Desceu o sangue, né? Primeiro dia de menstruação, começou a fase folicular. O que é a fase folicular? É quando está tendo maturação de folículo ovariano, certo? Para haver essa maturação do folículo ovariano, a hipófise, estimulada pelo hipotálamo, que são 2 estruturas do sistema nervoso central, para vocês verem aqui. O hipotálamo vai detectar que houve uma baixa de hormônios, como por exemplo estrogênio e progesterona, do ciclo anterior. E aí ele percebe que essa mulher está precisando maturar um novo folículo. Então ele vai liberar um hormônio chamado folículo estimulante, chamado FSH. FSH é uma sigla em inglês, mas o que significa folículo estimulante? O próprio nome já diz, estimula um folículo ovariano a ser maturado. Então nessa fase folicular, o que é que a gente pode perceber? Aumento dos hormônios folículo estimulantes. O hormônio folículo estimulante vai aumentar. Então quando você vai dosar um FSH em uma mulher, você pode perceber que ele tem diferentes valores de referência de acordo com a fase
do ciclo que a mulher está. Se ela estiver numa fase folicular, um valor de referência é maior. Se ela estiver numa fase, por exemplo, ovulatória, vai ter um outro valor de referência. E se ela estiver numa fase que a gente chama pós-ovulatória ou secretória, ela vai ter outro valor de referência. Então, nessa fase folicular, que são os primeiros 14 dias do ciclo, ou seja, a partir do primeiro dia de menstruação até o 14º dia de menstruação, vai ser a fase do aumento do FSH. Mas não só do FSH, também do LH. LH é o hormônio luteinizante, certo? Que também é liberado pela nossa hipófise, estimulado pelo hipotálamo. Os dois hormônios vão atuar nos ovários, nos folículos ovarianos. Para vocês terem ideia, quando a menina menstrua pela primeira vez, ela tem algo em torno de 400 mil folículos ovarianos dentro dos seus ovários, só esperando um estímulo para serem maturados. E a cada ciclo menstrual, cerca de 1.000 folículos ovarianos são degenerados. Então, para você saber mais ou menos quanto tempo uma mulher vai menstruar ou vai ovular, você pega, porque ela tem 400 mil folículos ovarianos e a cada ciclo menstrual ela perde 1.000 folículos ovarianos. Então, para a gente saber quanto tempo uma mulher vai ovular, quanto tempo uma mulher vai menstruar, a gente pega, por exemplo, já que ela perde 1.000 folículos ovarianos a cada menstruação, então ela vai ovular em torno de 400 vezes ao longo da sua vida, em média, certo, gente? E aí a gente pega esses 400 e divide por 12. Por que divide por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então, 400 dividido por 12 vai dar para a gente ter uma ideia mais ou menos quantos anos essa mulher vai ter períodos férteis, vai ovular e vai menstruar. Então, dá uma média de 33 a 35 anos. Então, se uma mulher menstruou pela primeira vez aos 12 anos de idade, ela pode ter períodos férteis ou menstruações até mais ou menos os 45 anos de idade. Porque 12 mais 33 ou 35, mais ou menos, está 45, 47 anos, que é quando ela entra no climatério ou na menopausa. Foi só uma curiosidade para vocês. Mas vamos lá entender agora de novo o ciclo da mulher, né? Então lá, na fase folicular, houve o aumento do FSH estimulado pela a hipófise, liberou o FSH. O FSH chega lá nos ovários e vai selecionar um folículo ovariano para maturar. Então, normalmente, os folículos ovarianos que estão mais geneticamente favoráveis, com mais nutridos e etc., são selecionados. E eles começam a ser maturados. Quando esses folículos ovarianos são maturados, eles começam a produzir o hormônio estradiol, também conhecido como estrogênio, certo? Ele tem alguns nomes, mas todos significam a mesma coisa. Então, o folículo ovariano, ele produz estrogênio. Mas antes de produzir o estrogênio, ele produz androgênio, que é o hormônio masculino. Sim, os ovários das mulheres, os folículos ovarianos produzem androgênio. Porém, o FSH pega esse androgênio e no próprio folículo ovariano, esse androgênio é convertido em estrogênio. Por isso que, inicialmente, quando esse folículo está sendo maturado, você pode perceber o aumento de androgênio, mas depois esse androgênio é convertido em estrogênio. Então, no início do ciclo da mulher, na fase folicular, vai ter o aumento de estrogênio. E esse aumento vai continuar, certo? Esse estrogênio vai continuar aumentando. Lembrando que eu estou falando do FSH porque ele é o protagonista nesse momento, mas o LH também está atuando, inclusive na produção do androgênio, certo? E também nesse estímulo do folículo ovariano. Quando esse estrogênio tem um pico, ali mais ou menos 2 dias antes da mulher ovular, então mais ou menos pelo 12º dia do ciclo, que seria 12 dias depois ao primeiro dia de menstruação, ele estimula, esse pico de estrogênio estimula o muco cervical. O que é o muco cervical? É o famoso muco clara de ovo. É um muco que está no colo do útero da mulher. Ele promove uma espécie de rede no colo do útero para que nada passe para o útero quando a mulher não está no período fértil. E esse muco clara de ovo é sensível ao estrogênio. Então, quando ele detecta que esse estrogênio aumentou, o que é que ele faz? Ele fica mais fluido, mais elástico. Então, é natural, 2 dias antes da mulher ovular, ela perceber esse muco clara de ovo elástico, esse corrimento fisiológico, que se ela pegar nos dedos e esticar, ele tem 2 centímetros de espessura sem romper. Isso é um sinal que essa mulher vai ovular nas próximas 48 horas, porque o estrogênio estimula esse muco clara de ovo a ficar mais elástico. Quando tem esse pico de estrogênio, esse pico de estrogênio é detectado pelo hipotálamo e o hipotálamo entende que essa mulher está ovulando. O hipotálamo, tem um aumento de estrogênio aqui, acho que essa mulher está com o folículo ovariano maturado e precisa liberar o óvulo. Então, o que é que o hipotálamo faz? Manda a hipófise dar um pico de LH. Então, a hipófise libera um pico de LH e o LH, que é o hormônio luteinizante, faz o folículo ovariano liberar esse óvulo.
E aí é quando há a ovulação, que é exatamente no 14º dia do ciclo, ou seja, 14 dias depois ao primeiro dia de menstruação, utilizando como base o ciclo padrão de 28 dias. Depois eu explico a vocês como que vocês calculam em outros diferentes tamanhos de ciclo, tá? Então o LH estimulou o folículo ovariano a liberar um óvulo. A mulher ovulou. O óvulo dura quanto tempo viável para ser fecundado? 24 horas. Ou seja, o óvulo foi liberado no 14º dia, está viável até mais ou menos o 15º dia do ciclo, certo? E o folículo ovariano que liberou o óvulo, o que é que vai acontecer com ele? O hormônio luteinizante, que é o LH, que teve um pico, vai transformar esse folículo ovariano no corpo lúteo. Algumas mulheres certamente vão falar, bom, então é por isso que eu fiz o ultrassom e identifiquei um corpo lúteo no meu ultrassom, tinha um corpo lúteo no ovário. É justamente porque você ovulou e esse folículo ovariano que estava maturando esse óvulo se transformou no corpo lúteo. E qual a função do corpo lúteo? É produzir progesterona em maior quantidade, mas também produz estrogênio. E o corpo lúteo vai ter um tempo médio de vida, né, de duração, de 14 dias. Então, digamos que a mulher ovulou, esse corpo lúteo vai permanecer por 14 dias produzindo estrogênio, mas também progesterona. A progesterona vai estar alta, certo? A função do estrogênio, porque o estrogênio não só tem a função de avisar o hipotálamo que essa mulher está ovulando, não. O estrogênio também tem funções em outras áreas do corpo, sobretudo glândulas mamárias e também no endométrio, que é o tecido de revestimento do útero da mulher. No endométrio, esse estrogênio, lá voltando rapidamente para a fase folicular, esse estrogênio aumentando vai estimular o endométrio a se proliferar, a produzir vasos sanguíneos, a ficar mais gordinho, mais espessado, porque o que é que o ciclo da mulher está tentando todos os meses? Se preparar para uma gravidez. Então esse endométrio está lá bem gordinho, estimulado pelo estrogênio, pensando na possibilidade de, se esse óvulo for fecundado, em se transformar no embrião que vai precisar nidar no útero. Então, todos os meses o estrogênio estimula esse endométrio a nutrir, proliferar, ficar espessado. E a progesterona, como o próprio nome já diz, progesterona é o hormônio progestação, vai deixar esse endométrio nutrido, vascularizado, espessado. Vai manter ele e também vai estimular algumas glândulas a secretar o que a gente chama de leite uterino, que é a primeira nutrição do embrião quando ele se fixa no endométrio. Então, depois que houve a ovulação, que o folículo ovariano se transformou no corpo lúteo, tudo isso vai permanecer por 14 dias, certo? Esse endométrio nutrido, vascularizado, espessado, gordinho. Mas depois de 14 dias, né, esse corpo lúteo começa a se degenerar, caso não tenha havido uma fecundação. O que é uma fecundação? É se o espermatozoide encontrar um óvulo e fecundar ele. Caso não tenha havido uma fecundação, esse corpo lúteo se degenera em 14 dias. Quando ele se degenera em 14 dias, o que é que acontece? O endométrio descama e sangra. E é aí que começa o novo ciclo do próximo mês. Porque o endométrio descamou e sangrou é a menstruação. E é o primeiro dia do novo ciclo que vai começar e tudo isso vai repetir, tá certo? Dizendo em uma situação de fecundação, digamos que houve a ovulação, um espermatozoide encontrou um óvulo, né? A mulher namorou no período fértil dela, que eu vou explicar quando é o período fértil. O espermatozoide encontrou o óvulo. O óvulo e o espermatozoide vão se fundir e vão se transformar em um embrião. Esse embrião vai ter um monte de divisão, né? E normalmente essa fecundação acontece nas trompas, esse embrião vem descendo, todo esse processo vai demorar de 6 a 12 dias. Quando esse embrião se fixa no endométrio, no útero da mulher, que estava preparado para chegar ao embrião, esse embrião começa a produzir um hormônio chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Esse HCG vai estimular esse corpo lúteo a ficar viável por mais várias semanas. E aí, esse estrogênio, essa progesterona continuam muito alto por várias semanas, porque tem que manter esse endométrio nutrido, vascularizado, espessado para segurar o embrião. Agora, numa situação que essa mulher não houve fecundação, um espermatozoide não encontrou um óvulo, esse corpo lúteo só dura 14 dias. Por isso que logo depois veio a menstruação. E é um sinal que essa mulher não engravidou. Porque se houve degeneração de corpo lúteo, se não houve uma anidação, essa mulher vai ter a degeneração do corpo lúteo e ele vai sangrar, descamar o endométrio, sangrar e a mulher vai menstruar, tá certo? Então vocês entenderam qual é o ciclo. Quais são outros sinais que essa mulher ovulou? Além do muco cervical, que eu expliquei para vocês, o muco que deixa elástico, né? 2 dias antes da mulher ovular. Outros sinais são sensibilidade mamária, porque o aumento do estrogênio e progesterona vão estimular a retenção de líquido nas mamas e também estimulam a proliferação das glândulas mamárias. Por isso que a mulher sente sensibilidade na mama. É um outro sinal que essa mulher ovulou. Aumento da vontade de namorar. Um dos principais hormônios responsáveis pela libido da mulher é o estrogênio, mas também a progesterona.
Quando esse estrogênio tem um pico, essa mulher fica louca para namorar. Então esse aumento da vontade de namorar também é um sinal de ovulação. Outro sinal de ovulação também é o aumento da temperatura média corporal. Então, digamos, para você saber se você ovulou, você pode ir medindo sua temperatura média corporal. Na fase folicular, que eu expliquei para vocês que dura 14 dias, é desde o primeiro dia de menstruação até o 14º dia do ciclo, essa mulher vai estar com a temperatura média lá, digamos, 36,5. 36,5, 36,5, toda vez medindo com o termômetro na axila, 36,5, 36,5. Após ela ovular, essa temperatura sobe meio grau. Então vai para 37. É um sinal de ovulação. E essa temperatura fica meio grau alta por mais 14 dias. Porque o que é que acontece? A progesterona aumenta o calibre de vasos sanguíneos e acaba mexendo também com o sistema termorregulador do corpo feminino. E aí essa temperatura aumenta em meio grau dessa mulher e é um outro sinal de ovulação que ela pode ter. Também, muitas mulheres sentem um desconforto onde o óvulo foi liberado, no lado do ovário que foi liberado, que é o que a gente chama de dor do meio. Então, o óvulo liberou, a mulher sente uma fisgadinha no ovário que foi liberado. Também pode ser um sinal de ovulação. E algumas mulheres podem sangrar quando ovulam, certo? Também pode ser um sinal de ovulação. E aí vocês entenderam tudo o que acontece para uma mulher ovular e por que essa mulher menstrua depois, caso ela não esteja grávida. Agora vamos entender o que é o período fértil da mulher. O período fértil da mulher não dura só um dia. Apesar do óvulo dela só durar 24 horas, que é um dia, o período fértil não dura só um dia. Há uma divergência entre algumas fontes, mas as principais fontes consideram que o período fértil da mulher pode durar 3 a 4 dias antes dela ovular e um dia depois dela ovular ou 2 dias depois dela ovular. Vamos utilizar como base 3 dias antes dela ovular e um dia depois dela ovular. Por que 3 dias antes, doutor? Porque um espermatozoide que é ejaculado dentro de uma mulher, se ele passar do colo do útero, ele sobrevive por 3 dias dentro da mulher. Então o espermatozoide, hoje, digamos que foi ejaculado dentro da mulher, ela não ovulou. Se ela não ovula, ela não pode engravidar. Só que esse espermatozoide, ele passou lá da vagina, foi pro colo do útero, subiu, tá no útero. No útero, ele ainda passa por processo de maturação estimulada por mediadores químicos da mulher. E ele fica lá correndo para uma das trompas, pode ficar vivo por até 3 dias. E aí, 3 dias depois, essa mulher ovulou e o espermatozoide já estava lá pertinho da onde foi liberado o óvulo. Ele vai fecundar esse óvulo. Por isso que o período fértil é 3 dias, começa 3 dias antes a ovulação. E por que um dia depois, doutor? Porque o óvulo vive 24 horas. Em algumas situações pode ter um atrasozinho na liberação do óvulo. E aí, por isso que algumas fontes consideram 2 dias depois da ovulação, tá certo? É por isso. E dentro da vagina, quanto tempo sobrevive o espermatozoide? 2 horas. O ambiente vaginal é um ambiente hostil, é um ambiente ácido, certo? E ali, o espermatozoide só consegue sobreviver por 2 horas. Quando há o ejaculado do homem, ele é revestido por um fluido pré-seminal que protege o espermatozoide da acidez. E aquele muco clara de ovo do período fértil da mulher também protege os espermatozoides. Ele também tem essa função. Por isso que os espermatozoides querem nadar e passar logo do colo do útero e para o útero. Que o útero não é um ambiente hostil como o ambiente vaginal é, tá certo? Agora vamos entender nos diferentes durações de ciclos. Como é que você sabe quando você vai estar ovulando? É simples. Para você saber a duração do seu ciclo, como eu já expliquei para vocês, você vai contar quantos dias passam entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia de outra menstruação. Então, digamos, menstruou 1º de maio, menstruou novamente dia 5 de junho. Quanto tempo passou entre o dia 1º de maio e o dia 5 de junho? 36 dias. Para saber quando vai ser o dia da ovulação da mulher, você pega a duração do ciclo, que foi 36, e reduz o número 14. 36 menos 14 dá quanto? 22. Então significa que no 22º dia do ciclo da mulher, ela vai ovular. E quando é o 22º dia do ciclo, é 22 dias depois do primeiro dia de menstruação. Porque o primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo. Mas por que reduz 14? Doutor, para saber quando vai estar ovulando, porque lembra que eu falei que a duração do corpo lúteo é de 14 dias? O corpo lúteo é o folículo ovariano depois que libera um óvulo, e o hormônio luteizante transforma ele em corpo lúteo e ele fica viável por 14 dias. Esse tempo é meio que um tempo fixo, não oscila tanto. Por isso que a gente sempre pega a duração do ciclo e reduz 14, porque a gente sabe que 14 dias o corpo lúteo vai durar. Então, para saber mais ou menos quando a mulher vai estar ovulando, você pega a duração do ciclo e reduz 14. Não, doutor, meu ciclo, eu menstruei 1º de maio e depois menstruei novamente dia 31 de maio. Quanto tempo tem meu ciclo? 30 dias. Aí você pega 30 e reduz 14. 30 menos 14 dá o quê? 16. Essa mulher vai ovular no 16º dia do ciclo, que é 16 dias depois do primeiro dia de menstruação. E o período fértil dela é 3 dias antes ao dia da ovulação e um dia depois, como eu acabei de explicar para vocês, tá certo, gente? Então, espero ter ajudado vocês. Se ainda restaram dúvidas, deixem nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante
que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Me acompanhe em outras redes sociais, como TikTok, Instagram, certo? Eu também tenho meu site, tenho meu perfil no Doctorale. E para quem precisa de informações sobre qualquer outra coisa, tenho contato aqui da minha auxiliar, tá certo? Até a próxima, gente.